A reaproximação de Cuba e Estados Unidos na visão da Igreja Católica. Pesquisa mostra que presidente Dilma tem aumento de rejeição. A queda da indústria brasileira. Museu detalha como era o transporte em São Paulo. Já chega a mais de 6 mil o número de mortes no Nepal. Definidos campeões pelo Brasil. Boa noite. A retomada das conversas entre Cuba e Estados Unidos está se tornando uma das maiores iniciativas já feita por chefes de Estado. Além de Obama e Raul Castro, o Papa Francisco foi fundamental nessa reaproximação. Então, como ficará a Igreja Católica em Cuba e quais os desafios dela daqui para frente? Estamos aqui com o padre Enúbio, da paróquia Jesus Adolescente, da Vila da Lila, aqui na Zona Leste. Prazer. Prazer. Padre, você tem ciência do que está acontecendo em Cuba? Sim, tem. Tendo em vista a reaproximação com os Estados Unidos, sendo que o próprio Papa Francisco foi o principal intermediador das relações. Ele teve uma contribuição fundamental na reaproximação desses dois países. Há mais de 50 anos que estão rachados a diplomacia dos dois países, infelizmente, e os próprios países. Eles estão, assim, distantes um do outro. Diante do que está acontecendo entre os dois países, como você acha que ficará o catolicismo em Cuba? Olha, a preocupação da igreja não é a dimensão religiosa. Pode até ter um cunho também, a preocupação de religiosidade. Mas a questão do Vaticano, a questão da igreja, é sobretudo essa abertura, é sobretudo essa elevação da dignidade do cubano. O catolicismo, é claro que houve uma perseguição à igreja, a Revolução Cubana perseguiu a igreja, inclusive teve em seguida, logo que Fidel tomou o Estado, então estava para ser executado, acho que uns 20 padres. Foi que o Jânio Quadros, presidente, ele fez uma interferência. Ele teve que telefonar para entrar em contato com o Fidel, e o Jânio estudou no colégio católico, então ele teve essa preocupação de entrar em contato com Cuba e pedir que não executasse esses padres. É claro que a imprensa não divulgou, nada divulgou, ninguém divulgou, mas ele pediu. Então, a igreja teve essa perseguição na concepção daqueles que, coordenadores da Revolução, achavam que a igreja atrapalhava. A igreja era uma que ajudava o imperialismo americano a explorar a ilha. Então, por isso que houve assim uma perseguição à igreja. Em sua opinião, qual impacto social e religioso essa reaproximação provocará? Então, o impacto social é esse, porque você sabe que vai entrar um capital americano. A gente sabe, não só os Estados Unidos, a gente sabe que tem as empresas vão entrar em Cuba. Se por acaso quebrar essa situação, esse embargo, então, porque o Congresso americano não está querendo, porque o Congresso a gente sabe que são a disputa com o Obama. O Obama quer, mas o Congresso, a maioria republicana não quer. Então, se for aprovado no Congresso americano essa situação, aí as empresas vão entrar, o turismo vai entrar o turismo, que lá é um potencial turismo. Antes do Fidel tomar, já era uma situação, um ponto turístico muito grande. Aí vão entrar as empresas de automóveis, vai entrar a empresa da construção civil, vai entrar a empresa, sei lá, tantas empresas. Então, socialmente, Cuba vai ganhar muito, o povo de Cuba vai ganhar muito. Padre, obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo para nos conceder essa entrevista. Muito obrigado. Agora é aguardar e ver se haverá ou não o crescimento da Igreja Católica em Cuba. Uma pesquisa divulgada pelo Ibope mostra que a administração da presidente Dilma Rousseff tem aprovação de 12% dos entrevistados.
O último levantamento feito em dezembro mostra que, na época, 40% aprovavam a gestão da petista. Segundo outra pesquisa divulgada pela CNI, Centro Nacional das Indústrias, 24% dos entrevistados disseram ter confiança na presidente, enquanto 74% afirmaram não confiar na petista. Outros 2% não souberam opinar. A produção da indústria brasileira recuou 1% em abril, na comparação com o mês anterior, segundo os dados divulgados pelo IBGE. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a produção caiu 9%. Foi a mais forte queda desde julho de 2009. A diminuição foi influenciada pela queda na produção de veículos. A Secretaria da Comunicação Social da Presidência da República anunciou que a presidente Dilma se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, logo após a reunião da Cúpula das Américas. Em nota, a assessoria do governo divulgou que o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reafirmou a importância das relações bilaterais, especialmente na área de energia e comércio. Confira no próximo bloco. Museu em São Paulo mostra os primeiros meios de transporte. O aumento nos combustíveis. Os conflitos gerados pela falta de água no país. Traficante Fernandinho Beiramar no banco dos réus. Voltamos já. Atenção para o toque de 5 maneiras de mudar sua vida. Uninove, eleita a melhor universidade particular no ranking universitário de 2014. Nota máxima na avaliação institucional do MEC. 5 megacampi ao lado do metrô. Corpo docente altamente qualificado. Mais de 150 mil alunos com acesso a conteúdos digitais em uma multiplataforma de aprendizagem colaborativa. A Uninove, com você, é 10. Inscrições abertas. Na zona norte de São Paulo, um museu conta a história do transporte público da cidade. O visitante encontra no local veículos, além de imóveis e documentos sobre a evolução do transporte urbano. A repórter Maria Ariane foi conhecer o museu. Vendo esses carros em São Paulo, dá para imaginar a cidade nos anos de 1892 sempre movida pela força animal? Se você não conseguiu imaginar, na capital paulista existe um museu que faz com que o visitante volte a reviver a romântica cidade de São Paulo do século XIX. É o Museu dos Transportes Públicos. Lá estão relíquias como os primeiros bondes que circularam pelas ruas da região central da cidade. Naquela época eram poucos os bairros e a concentração populacional estava nas ruas direita do Rosário São Bento, região onde residiam as famílias de posse. No ano de 1872 se iniciou a operação dos bondes com tração animal. Mais tarde, em 1880, foi construída a linha de bondes com início na Rua Liberdade, ligando a capital e depois até a Vila de Santo Amaro. Esse bonde era movido a eletricidade. Ele funcionou entre 1900 a 1967. Naquela época, ele já se preocupava com a segurança. Nos dizeres no banco está: espere que o carro pare. E lá na frente dá para observar que naquela época as pessoas podiam fumar dentro dos transportes. Aqui, por exemplo, está: os 3 primeiros bancos são reservados de preferência para as pessoas que não fumam. Já esse daqui é um bonde de 1892. Ele na época era carregado por animais. Os anos passaram e em 1949, a antiga Companhia Municipal de Transportes Coletivos, hoje a SP Trans, inaugurou o sistema de trólebus com 30 veículos importados dos Estados Unidos e Inglaterra. Mais tarde, no final dos anos 80, São Paulo virou Londres. Entrou em operação 37 ônibus de 2 andares, os Roadmasters, ou Fofão como era chamado pela população. A novidade não passou de uma experiência do então prefeito Jânio Quadros, que foi logo descartada em 1993. Os visitantes que vão ao museu ficam encantados com as antiguidades, assim como a Thalita e o Rafael, que acharam o passeio muito educativo e aproveitoso. Sobre transporte, e é muito importante ter um conhecimento para passar para outras pessoas. Você dá para imaginar que no meio de uma rua que hoje em dia é tão cheia de carro, hoje, antigamente, passava animais? Não tinha nem ideia. Eu não tinha pensado nisso. Antigamente podia ser mais calmo, mas desse jeito, ao ponto de passar animais, não.
No museu estão expostos 7 veículos, cerca de 1.500 fotos e 1.500 livros, além de móveis, objetos, documentos e maquetes da antiga cidade de São Paulo. A entrada é franca e funciona de terça a domingo, das 9 às 17 horas. O endereço fica na Avenida Cruzeiro do Sul, número 808. A reportagem do Jornal 9 já chegou ao Nepal, onde 2 terremotos sacudiram a capital Katmandu, causando destruição e a morte de mais de 6.000 pessoas. As equipes de socorro do mundo todo começaram a chegar ao local. O repórter Gleison Rocha nos conta como está a situação no país. Assim que desembarcamos, encontramos um estado de calamidade total, escombros e destruição para todos os lados. As equipes de resgate ainda trabalhavam nas buscas de sobreviventes do tremor de 7,8 na última sexta-feira, quando a terra voltou a tremer. Desta vez, o tremor foi ainda mais fraco, 6,7, mesmo assim de grande potência, o que aumentou ainda mais o pânico entre as pessoas. As autoridades locais recomendam que a população fique nas ruas para evitar riscos caso haja novas réplicas do terremoto. Isso faz com que a situação fique ainda mais complicada, pois faz frio, está chovendo e não há barracas para todo mundo. O Nepal é um pequeno país, montanhoso e pouco acostumado a esse tipo de fenômeno. Por isso, as construções não estavam preparadas para resistir a qualquer movimento da terra. Aqui se encontra o Monte Everest, que atrai milhares de alpinistas todos os anos. Os tremores causaram desabamentos nos acampamentos aos pés da montanha. 48 alpinistas foram resgatados com vida e 20 corpos foram encontrados em meio à neve. Diferentes países, como Japão, Alemanha e Estados Unidos, já enviaram equipes de busca com cães farejadores, treinados para esse tipo de situação de desastre. Cada minuto que passa, novas pessoas são encontradas pelos destroços. O governo local informa que as mortes já ultrapassaram 6.500. Os trabalhos de socorro não param e devem seguir por dias. Gleison Rocha, direto de Katmandu, para o Jornal Uni9. A alta no preço dos combustíveis e a queda do crédito derrubaram o volume de vendas no varejo, em 3% em abril, na comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com o IBGE. É o pior resultado desde agosto de 2003, quando foi registrado queda de mais de 5%. O feriado da Semana Santa foi um fator que influenciou o resultado, já que o número de dias úteis foram reduzidos. Segundo um relatório divulgado pela CPT, Comissão Pastoral da Terra, o Brasil registrou no ano passado o maior número de conflitos por água desde que o levantamento sobre o tema foi iniciado, em 2005. Foram registrados 127 casos envolvendo 40.000 famílias pelo país. Coincidentemente, os casos ocorreram em um ano que foi marcado pela seca. Informações coletadas referem-se apenas às zonas rurais. Os conflitos pela água são normalmente para garantir o uso e a preservação de recursos hídricos e contra a construção de barragens e açudes. O traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, será ouvido em júri popular no dia 13 de maio no Fórum do Rio, no centro da cidade. Beiramar será julgado por homicídio qualificado durante a rebelião no presídio de Bangu 1, há 4 anos, quando pelo menos 4 traficantes de facções rivais foram mortos a mando dele. E ainda hoje, cidade de São Paulo divulga a lista de shows para os próximos meses. A previsão do tempo no país. Os campeões dos estaduais pelo Brasil. Heródoto Barbeiro ministra palestra na faculdade. O Jornal Uni9 volta já. Atenção para o toque de 5 maneiras de mudar sua vida. Uni9, eleita a melhor universidade particular no ranking universitário de 2014. Nota máxima na avaliação institucional do MEC. 5 megacampi ao lado do metrô. Corpo docente altamente qualificado. Mais de 150.000 alunos com acesso a conteúdos digitais em uma multiplataforma de aprendizagem colaborativa. A Uni9 com você é 10. Inscrições abertas. E vamos falar de esporte. O Juventus da Moca jogou no último dia 29 pela Série A3. E você, Renato, viveu de perto essa emoção? Danilo, foi um momento marcante. Vamos dar uma olhada. Quarta-feira, 29 de abril, 3 horas da tarde. Você
você tá fazendo uma hora dessa? Você eu não sei, eu sei que eu tô aqui, vendo o Juventus jogar. Dale, Juventus! E o Juventus jogou muita bola. O moleque travesso, apelido carinhoso do time, goleou a Inter de Limeira por 4-0, deixando a torcida em êxtase. O time em campo é o reflexo do que se vê nas arquibancadas. Uma gente apaixonada, cheia de orgulho e que leva o nome do time do bairro nas bandeiras e nas canções. E não importa a idade, o Juventus arrasta torcedores de todas as gerações, desde os mais novos até os que acompanham o time Grená há muito tempo. Faz muitos anos, amigo. Faz muitos anos. Eu era atleta do Juventus em 78. Você jogou no Juventus? 78, 79. Hoje nós estamos em 2015, ainda estou aqui, então agora eu já sou torcedor. E a Rua Javari tem uma atmosfera única. A proximidade das arquibancadas com o campo faz com que o torcedor participe do jogo de maneira única. É tradição, né? É um clube tradicional da Moca, né? Então, você vê, o Juventus representa o futebol mesmo, porque hoje em dia estão esquecendo o que é o futebol, né? O futebol tá meio deturpado o que é o futebol. Você vendo aqui na Rua Javari, você relembra o passado e tem essa satisfação. Os comentários com o Thiago Pereira. Boa noite, amigos da bancada. Boa noite aos telespectadores que nos assistem. O Juventus conta muito com o carisma do paulistano, que o acolheu como segundo time. A situação do moleque travesso na Série A3 ou terceira divisão, se preferirem, é cômoda, onde ele depende apenas de seus resultados para subir a Série A2. E em relação ao título, disputará com mais 3 equipes para saber se será ou não o campeão. É torcer e esperar para ver no que vai dar. E agora um giro pelas finais dos estaduais. Teve festa em vários estádios pelo Brasil. Confira. Em São Paulo, o Santos reverteu a vantagem do Palmeiras, vencendo o tempo normal por 2-1 e nos pênaltis fez 4-2. O meia Lucas Lima converteu o pênalti decisivo e garantiu desta forma a conquista do 21º título estadual do Peixe. No Paraná, o Operário não tomou conhecimento do Coritiba, venceu por 3-0 e levou o troféu para Ponta Grossa. O destaque do jogo foi o atacante Juba, autor de 2 gols. Os visitantes fizeram uma enorme festa no Couto Pereira e foram aplaudidos de pé pelos torcedores do Coxa Branca, que reconheceram a garra do time do Operário. No Rio de Janeiro, com esse gol do atacante Gilberto, o Vasco da Gama confirmou a vantagem conquistada no primeiro jogo e venceu por 2-1 o Botafogo no Maracanã. A cidade de São Paulo divulgou lista de shows e artistas que farão a festa em todos os finais de semana nos próximos 4 meses. A programação foi feita pela Secretaria Municipal de Cultura da cidade. Com o nome Circuito São Paulo de Cultura, o evento tem início neste fim de semana com a apresentação da francesa Zaz e também das paulistas Céu e Tulipa Ruiz, no palco externo do Auditório Ibirapuera. Artistas brasileiros e estrangeiros participarão dos eventos. O circuito terá diversas atrações, entre música, teatro, dança, cinema e muitos outros. Os eventos acontecerão em 40 pontos espalhados pela cidade. A programação é encontrada no site do jornal Uni9. E agora o mapa da previsão do tempo. Nuvens cobre toda a região sudeste do Brasil e deixa o tempo bastante chuvoso em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, resultado de uma frente fria que passa pela região. No último dia 15 de abril, a Faculdade Uni9 contou com a presença do renomado jornalista Heródoto Barbeiro. O encontro contou com uma palestra em que o âncora falou sobre seus mais de 60 anos de carreira, os momentos marcantes e ainda deu dicas de quanto é gratificante essa profissão. Na comunidade armênia, qual é o reflexo que isso provocou, o fato do chefe da Igreja Católica ter reconhecido ele? E essas foram as notícias de hoje. E o Jornal Uni9 fica por aqui. Tenham todos uma boa noite. Boa noite.